Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos todos a mais uma live do Missão Coará. Já noticiando que na próxima quinta-feira, no dia 15, não haverá live. E até porque o culto nas igrejas voltaram, né? Houve aí uma liminar e houve a permissão para as igrejas começarem a cultuar novamente com 30% da sua capacidade. Então, graças a Deus, nós iremos retornar ao templo. Espero que nós, como igreja, venhamos ter compreendido o porquê disso, o porquê desse período fora do templo. E venhamos nos posicionar dentro do templo como se estivéssemos fora. Na verdade, se comportar aqui fora como se estivesse dentro do templo. Se muitos conseguem ter mais santidade dentro da igreja, que se comporte fora da igreja como se estivesse lá dentro, para a glória do Senhor. Então eu espero que todos nós venhamos ter compreendido essa mensagem do Senhor. Espero que todos nós venhamos ter captado o que Ele quis dizer às igrejas. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos estar aí ouvindo um hino e logo após vamos passando recados aí, o que nós fomos lembrando, nós vamos aí noticiando e comunicando os irmãos. Amém? Tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum
sentido a vida que está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que chora quando é o Senhor, o crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando abandonava, por um filho aclamava, e o Senhor atendeu a Josué, atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. E Ele está aqui no nosso meio. Esse Deus é o nosso grande Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando abandonava, por um filho aclamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Chora que o Senhor responde. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Daqui a pouco estaremos ouvindo mais uma palavra do Senhor. E já temos uma pessoa aí. Temos a primeira pessoa já na live. Daqui a pouco aparecendo o rosto dela, ela vai ter o direito a pedir um hino. Se ela não aparecer, o primeiro que aparecer aí tem direito a pedir um hino, tá bom? Então, por enquanto, ainda não apareceu a galera aí não, mas creio que daqui a pouco aparecem uns irmãos aí. Vamos ouvir mais um hino, daqui a pouco vamos para a palavra.
desceram pra Jerusalém com um coração repleto de alegria, dizendo: ei, não há alegria em nossos corações quando ele falou conosco aquele dia. E quando chegaram em Jerusalém, disseram ao vice-rei: nós temos um mestre. E eles perguntaram onde ele está. Onde ele está, não sabemos dizer. Só sabemos dizer: ele está lá em casa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou em casa. Aleluia. Jesus ressuscitou. Ei, vai glória. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. A noite vai chegar. Eu sei que distante é o seu caminho. É muito perigoso você desistir. Ele estava questão do falando. Senhor, foi debaixo do pão. Quando ele orou, foi que ele percebeu. Quando abriu os olhos para contemplar, a lama estava mais, só estava em seu lugar. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou por lá. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Graças a Deus. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, Fabiana e família. Como a senhora foi a primeira a entrar na live, a senhora tem direito a pedir um hino. E esse hino será tocado aí após a palavra. Amém? Vamos ouvir mais um hino e logo após já vamos para a palavra. És orvalho que nutre uma rosa. És a rosa que enfeita o jardim. És jardim que ornamenta a campina. És o campo radioso sem fim. És um raio de luz dentre as sombras. És alfombra suave e fiel. És um manto azulado do espaço. És o braço que me une ao céu. És o sonho real da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia. O segredo total do universo. És o verso que fala o que nasce. És a face da alma eremita. És degrau para a eterna subida. És a vida, meu Deus. És a vida. Nossa, tá bom. Sabe ver, né? Você tá doido. És a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce barulho das águas. Do deserto és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte. És o forte que sustenta a cruz. És o norte
És a ponte que jaz sobre abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce barulho, não é barulho não, hein? Barulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, és o brilho, és o brilho. No olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus. Maravilha. Vamos ouvir uma palavra. Pai do Senhor, mãe, tá melhor? Tá aprontando o que na rua aí? Pois eu dou a ligada aí. Pai do Senhor a todos mais uma vez. Como de costume, o primeiro a entrar na live tem direito de pedir um hino. E esse hino vai ser tocado após a palavra no término da live, tá bom? Então, Fabiana, já digita aí o hino que a senhora quer, nome do cantor e o hino, ou um trecho aí pra gente lembrar mais ou menos de que hino que é. Também, retomando o recado dos cultos, saiu uma liminar aqui em São Paulo e as igrejas estão autorizadas a retomar os cultos, né? Os cultos nas igrejas, nos templos. Então, hoje seria a nossa última live, né? No caso, a live relacionada ao culto, que é as lives de terça e de quinta-feira e domingo. Mas estaremos dando continuidade aos vídeos no canal do YouTube. Então você que não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube e você vai continuar vendo os vídeos que são postados e vai continuar vendo as lives também. Então, se você quer continuar vendo os cultos, transmissões ao vivo, as transmissões ao vivo, você se inscreva lá no canal do YouTube. O canal do YouTube é o Missão Quará. Só isso. Certo? No Facebook aí é Douglas Quará. Lá no YouTube é o Missão Quará. Você vai lá e se inscreva no canal e também nos ajude aí, compartilhe o nosso canal, tá bom? E aí nós vamos aí tá dando continuidade a esses trabalhos, mas esses dias que estávamos fazendo as lives aí, no caso nas terças, quintas e domingos, por enquanto não vai haver mais, a não ser que nós venhamos começar a fazer, né? Por enquanto não temos a internet lá na igreja, mas assim que colocarmos uma internet lá na igreja, iremos transmitir ao vivo os cultos. Mas você, irmão, que tem condição de estar dentro da igreja, vai para a igreja, tá? Existem pessoas que não têm a condição de estar lá no templo, né? São pessoas com idade de risco. Para essas pessoas, a gente vai se esforçar para estar
gravando aí estudos, fazendo alguma coisa para estar ajudando essas pessoas. Mas você que tem a condição de estar no templo, saia de casa, não se apegue a esse negócio de ficar cultuando só em casa, certo? Vá para a igreja, se mexe, se mova, em nome de Jesus, tá bom? Então acredito que no final das contas vai dar tudo certo aí relacionado a essa pandemia, né? Muitos já tomando a vacina, e eu acredito que no tempo de Deus as coisas vão ser colocadas no lugar, tá bom? Vamos aí ouvir uma palavra? Vamos estar lendo aí no Evangelho de João, capítulo de número 14. João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Abre a tua Bíblia aí, pega a Bíblia, irmão. Faça, não acompanha só. Eu sei que a fé vem pelo ouvir. Mas, se for possível você acompanhar com a tua Bíblia, porque às vezes eu troco de livros, e aí é bacana, você abre junto, e aí você vai pegando uma intimidade melhor com esse livro aí. Um livro que é a nossa regra de fé e deveria ser o livro de cabeceira da humanidade, né? Mas vamos estar lendo aí, capítulo 14 do Evangelho de João. Abra aí na tua Bíblia, eu já abri aqui na minha. Bom. Amém? Vamos ler. Versículo 1 em diante diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu estava hoje meditando eu vou continuar lendo. Eu vou pegar eu estou lendo aqui a versão. A versão da Bíblia que eu estou lendo é a Almeida Revista e Corrigida. E ela não é tão arcaica assim. Eu não me lembro do ano dela aqui, não. De 80, 90, acho que é 2005, 95, sei lá. Mas eu vou ler numa versão um pouco mais atual. Versão. Não foi mudada a palavra. Por que se muda as versões das Bíblias, irmãos? Para que facilite a leitura para alguns. Quem gosta de um texto mais tradicional, vai na João Ferreira de Almeida, né, de 2005 para trás. Mas quem gosta de uma versão, né, de uma tradução, de uma versão, né, na verdade é uma versão mais atualizada, numa leitura mais fácil, pega uma Bíblia mais atualizada,
deixa eu ver aqui a NAA, que é a nova... Deixa eu ver, a NAA é a Nova Almeida Atualizada. Então é João 14, isso. Aí, ó. No versículo 1 da versão que eu estava lendo, diz assim: não se turbe o vosso coração. Na versão NAA já diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Eu acredito que a gente tem que não se adequar ou pelo menos conhecer novas versões. Então, independente de como está na tua Bíblia aí, continua acompanhando na tua Bíblia, eu vou ler nessa outra versão aqui, tá bom? A versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Também tem a NVI também é muito boa, que é a nova versão internacional. Vou colocar nela também junto aqui, para a gente estar ajudando a trazer uma compreensão melhor e maior da palavra a qual nós vamos ler aí, tá? Então eu vou estar fazendo aí um passeio aí por essas versões bíblicas. Então eu vou lá no João 14 também e vou abrir aqui a versão NVI, que é a nova versão internacional, que fala nova, mas o tempo que ela foi que foi lançada aqui no Brasil já tem alguns anos. Então vamos ler na NAA. Eu vou ler todo o texto na primeira versão que eu estava lendo, que é a Almeida, a primeira que eu li, Almeida Revista e Corrigida, que é a 4ª edição. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá bom? Aí a versão NAA fala que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Nós lemos lá no versículo, no versículo 2 da versão anterior, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar para vocês. Enfim, acredito que na dúvida a gente dá um passeio aqui, embora eu sou bem tradicional nas versões aí. Mas vamos entender aí um pouquinho do que Jesus quer falar conosco, né? E o que é caminho, irmãos? Se a gente for no popular, né, o que é um caminho, né? Se nós formos no dicionário, o dicionário vai nos dizer que caminho é um substantivo masculino, que é uma faixa de terreno para um trânsito de pedestre ou de veículos, uma estrada, um espaço a percorrer de um lugar para outro,
A linha reta é o caminho mais curto entre dois pontos. Um roteiro de viagem, um itinerário. Enfim, são um dos significados. Pode não ser o conceito, mas nos traz aí uma ideia superficial e cotidiana do que é caminho, né? Mas quem está dizendo aqui e se intitulando O Caminho não é uma faixa como nós ouvimos, como nós dissemos. Não é uma linha reta, enfim, tudo que nós observamos aí. Quem está se intitulando aí ser o caminho, na época aqui, era um homem. Simplesmente um homem. É muito interessante Jesus chegar, presta bem atenção, preste bem atenção no que nós vamos meditar aí hoje. Marca aí na sua Bíblia, onde nós estamos lendo, e vai lá no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. É Lucas mesmo. No capítulo 4, fala que Jesus foi expulso de Nazaré. Mas ele não era chamado de Nazareno? Mas foi expulso. Bem no comecinho do ministério dele. Nem bem começou a pregar, o pau já começou a comer para Jesus. E aí Jesus, ele, no capítulo 4 de Lucas, versículo 14 em diante, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Vamos parar um pouquinho aí nessa questão de levantar-se para ler. Foi dada uma oportunidade naquele dia para Jesus. Jesus era um rabino, Jesus era um mestre. Jesus, ele tinha autoridade para essa leitura ali na sinagoga, não eram todos. Não vamos se aprofundar agora, mas o interessante é que no capítulo 4 mostra Jesus saindo do deserto, após passar por um período de tentação. Foi tentado pelo diabo 40 dias, 40 noites, foi aprovado, saiu cheio da presença de Deus. E saindo cheio da presença de Deus, foi dar andamento ao que havia sido proposto a ele pelo Pai. E sem reclamação, mas com muita alegria na alma e no espírito, foi. E foi cultuar. Foi para a igreja. Foi para a sinagoga. E naquele dia foi dada a oportunidade para uma leitura. E o texto diz aí, ó, no versículo 17. Pegaram um pergaminho. Aqui está livro, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então vamos lá, pegaram um pergaminho. E naquele dia a leitura é lá no pergaminho do profeta Isaías. No pergaminho, naquela época era um pergaminho, mas na nossa época aqui, essa leitura que Jesus fez, está lá no livro de Isaías 61, versículo 1.
E ele leu assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Versículo 20 diz: e cerrando e fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam, fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta, que era a que ele havia lido, esta escritura em vossos ouvidos. Presta bem atenção. Quando Jesus disse que naquele momento, naquele dia, aquela escritura que ele leu se cumpriu aos ouvidos deles, os caras endoidou. Olha aqui. Aí o versículo 22 diz: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Se maravilhavam porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque olha a pergunta no final: nossa, não é esse o filho do José? Aí, seguindo os versículos aí, Jesus diz algumas coisas para eles. E no versículo 28 em diante diz assim: e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Aí ele pregou uma palavra para eles e o povo se irritou. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, até o alto do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, para jogar ele de lá. Versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Não me pergunta como, mas se o texto diz, eu creio. Por que eu li esse texto relacionado ao que nós lemos lá em João 14, onde frisamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Antes dessa leitura bíblica, a Bíblia não relata Jesus incomodando ninguém. Jesus fez um milagre, o primeiro milagre registrado de Jesus está lá no capítulo de número 2 do Evangelho de João, que foi lá nas bodas, lá na festa de casamento, onde ele transformou a água em vinho. É o primeiro milagre registrado na Bíblia. Na verdade, literalmente é o primeiro milagre, a Bíblia diz, né? Vamos dar um salto lá em João capítulo 2. João capítulo 2. No versículo 11 diz, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então, o texto diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então, alguns estudiosos dizem que esse foi o primeiro milagre registrado de Jesus. E o texto diz que ele principiou em Caná. A Bíblia não relata se foi em outro lugar, mas enfim, até o momento é relatado esse milagre como o primeiro milagre aparente aí de Jesus. Mas se você for ver o texto, não houve confusão na festa por causa desse milagre. Pelo contrário, o noivo se maravilhou e ficou muito grato pelo milagre. Mas aquele pregou.
Aí você fala, mas o que tem a ver isso, irmão? Ah, irmão. A palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele disse aqui no versículo 6 do capítulo 14, volta lá no capítulo 14 de João, ele diz assim no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá. Nós iniciamos aí falando do caminho. Agora nós já entramos no campo da verdade. E ele diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Quem é a verdade? É Jesus. Agora, não diz a Bíblia, diz o Douglas, eu creio que a verdade é Jesus, porque foi a partir de Cristo que a minha e a de todos os cristãos, a liberdade começou. Mas eu acredito que a verdade é Ele e também a partir dele. Eu acredito que a verdade ela parte de Cristo. Ela inicia-se nele e ele sai espalhando as suas verdades pelo mundo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Vamos lá. Nós vemos há muito sofrimento. Há muito sofrimento pela falta do conhecimento. Falta do conhecimento, ela faz pessoas sofrerem. É muito interessante o olhar de uma criança quando ela... Vamos dar exemplo, quer ver? Hoje eu trabalho numa creche e eu conversando com uma professora hoje, nós estávamos comentando do privilégio que nós temos. E isso eu não estou falando me rebelando contra os pais que deixam as crianças lá e em outras creches não, de forma nenhuma. Tem pais que realmente precisam deixar. Tem pais que a gente sabe que não precisa. Que deixa e fica em casa. Aí que entra a questão do privilégio que nós temos. Nós recebemos crianças em creches, irmãos, muitas vezes com 1 mês de nascido ou com dias. Tem mães que trabalham próximo da creche e vão lá em alguns períodos para amamentar. É o tempo que ela passa com essa criança durante o dia. E à noite, né? Enfim. Mas nós que trabalhamos lá na creche, nós temos o privilégio de vivenciar e de testemunhar o desenvolvimento dessa criança envolto a verdades que a envolvem. Então é fato e é verdade que aquela professora que está cuidando não é a mãe. Também não estamos dizendo que ela faria melhor do que a mãe, não é isso. Mas com metodologias pedagógicas, ela enxerta nessa criança verdades que vão para o resto da vida dela. Nós vivenciamos com essas crianças os balbuciar dessas crianças. Nós vemos essas crianças largar fralda, largar mamadeira, largar chupeta. Nós testemunhamos e apresentamos as verdades do não responder. Nós capacitamos essas crianças a comerem sozinhas, porque em alguns lares tem pais que não deixam. E nós apresentamos essa verdade para essa criança muitas vezes,
que às vezes não é apresentada em nenhum lar. E junto com esse comer sozinho, vem essa independência de fazer coisas, porque muitas vezes é egoísmo de alguns pais não permitir que os filhos cresçam, não permitir que um filho caia, não permitir que um filho se arranhe, não permitir que o filho faça as suas escolhas, não permitir que essa criança suje a sua roupa. Tá parecendo a Dona Florinda. O Kiko não pode sujar o terninho porque ele vai na festinha. Ele é criança. Criança tem que se sujar. Hoje tá um negócio de ai, caiu no chão, joga fora. Eu sei que tem, não vou sair dando comida estragada para ninguém. Mas vamos ser sinceros. Como o nosso sistema imunológico, as defesas do nosso corpo se capacitaram com o famoso que não mata, engorda. Não estamos aqui fazendo apologia a dar comida do chão para ninguém. Mas o que nós estamos dizendo é que as crianças de hoje em dia, irmãos, elas são fracas. Presta atenção, presta atenção. São fracas por falta de andar descalças. São fracas por falta de correr. São fracas por falta de verdade. São fracas por falta de viver. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem crianças trancadas dentro de casa, privadas de viver as verdades que o quintal de casa pode proporcionar para ela. Tem criança que nunca foi picada por uma formiga, porque a mamãe ou o papai está o protegendo da formiga. Eu assistindo aqui uma série com a minha filha ontem, e aquela série do Cobra Kai, que é baseada no primeiro filme Karate Kid, na primeira versão. E ali o professor pergunta para os alunos, né? Quem de vocês nunca tomou um soco na cara, levanta a mão. Quase toda a sala levantou a mão. Aí ele falou: pois bem, vocês não vão sair da academia hoje sem antes tomar um soco na cara. Aí para alguns, eu conversando com a minha filha, para alguns a metodologia do professor, meu Deus, esse cara é louco. Imagine se coloca algumas mães ou alguns pais, né? Porque principalmente se tem a filhinha, né, fazendo aula, e tem alguns pais também que tratam o seu filhinho que nem uma menininha. Enfim. E o pai tá na aula assistindo e você tá louco, professor? Como é que vai dar um soco na cara do meu filho? Tá bom. Você não quer dar um soco? Né? Se eu fosse o professor, eu diria: você não vai deixar o seu filho tomar um soco? Bacana. Mas virão campeonatos aí de karatê. E o filho dele, com certeza, vai ser o primeiro eliminado. Por quê? Porque o primeiro soco que ele tomar, irmão, vai ser algo tremendo para ele. Vai ser uma verdade irreconhecível. Agora, irmão, para quem lá na academia já tomou um soco, o resto é lucro. Para quem caiu e o pai e a mãe fingiu que não viu, e quando olhou o filho estava de pé, o resto é lucro. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Tempo determinado para todas as coisas. E há o tempo da criança cair. E há um tempo dos pais ajudar essa criança a levantar.
Mas há um tempo dessa criança cair e os pais não ajudar a se levantar mais. Porque senão ela não vai desenvolver ela não vai desenvolver a arte de se levantar. E quando ela se tornar adulta, ela vai cair, e se ela viveu uma infância, uma adolescência caindo, e todo mundo levantando, e essa pessoa não aprender a se levantar, não aprender a tomar atitudes, ela vai ser uma pessoa adulta derrotada. Vai morrer uma pessoa derrotada. Tem um filme muito bom. O nome do filme é Rei. É a história do cantor norte-americano Ray Charles. Tem uma cena aí no YouTube. Depois você coloca aí no YouTube e coloca cenas do filme Ray Charles. Pronúncia R-A-Y, Ray Charles. E coloca lá cenas do filme. Já tem o filme inteiro. Mas tem uma cena nesse filme muito interessante. Porque ele, bem criança, ele não nasceu cego. Ele foi perdendo a visão. E chegou um momento que a mãe precisou começar a capacitar esse filho. E há uma cena lá, você vai achar essa cena. Na verdade, eu vou mandar o link dessa cena para os irmãos, e os irmãos assistam, amém? E nessa cena vocês vão perceber que ele cai, a mãe vai ajudar, mas ela decide deixar ele. Decide deixar. Alguns minutos atrás eu falei do egoísmo de alguns pais. Essa mãe resolveu deixar porque o filho era deficiente visual. Ela não vai durar para sempre. Se ela não capacitar esse menino, o que vai ser desse menino quando essa mãe morrer? Pai do Senhor, Milena, Deus abençoe, seja bem-vinda. O que vai ser dessa criança quando a mãe morresse? Se ela cresceu caindo e a mãe ficando em cima ou não deixando cair. A minha mãe falou que assistiu o filme, entendeu? Então tá na hora de deixar os nossos filhos, tá na hora de orientar. Eu sei que tem pais aí que orientam, né? Mas Deus sabe por que nós estamos falando dessa maneira. Então está na hora de orientar. Deixa eu habilitar uma pessoa que entrou aqui, ó. A Milena acabou de entrar, está adicionada. Muito bom. E está na hora da gente ensinar, habilitar os filhos. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Para que lá na frente, né, porventura não venha se desviar. Mas a ensinar a criança. Quando não é mais criança, eu vou continuar orientando. Quando já está marmanjo, tanto o menino como a menina, já é adolescente, já está adulto, orientação. Porque a base você já deu lá no início. E quando não é dado uma boa base, olha, irmãos, pode ser que esse adolescente ou esse adulto não desande aí pela vida, não. Mas uma base é tudo. Uma base é tudo. Que Deus venha dar vitória. Deus venha dar vitória, irmão, na vida de muitos jovens aí. Tem jovens aí que é criado pelos pais, irmãos. E fazem coisas que só o sangue de Jesus. Mas nós precisamos orientar. Permaneça em oração. Mas a Bíblia também diz
para não reter a vara. Só não levantar a mão para matar. Olha que negócio tremendo. A lei hoje, o ECA, né? Que é uma ECA mesmo, meteu umas leis aí que aí não pode bater. É contra a lei bater. Ah, é contra a lei bater? Interessante, né? E a polícia? Pode bater? Ah, Douglas, mas você está dizendo que... Não, aí você está confundindo. Eu não estou confundindo as coisas, não. É melhor eu corrigir os meus filhos, se necessário for com a vara, do que ver ele apanhando da polícia. Então nós estamos aqui, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então existem algumas verdades que estão sendo omitidas. Acabou. Acabou. Irmão, eu tive ensinamento do que era maconha, do que era cocaína, do que era tudo isso em casa com a minha mãe. Só que assim, o dia que chegou a idade de eu sair, ela só falou assim, ó, cuidado com o que bebe e cuidado com o que fuma. A gente bebia cerveja, ela falou, ó, fica atento no copo de vocês. Ah, saiu do balcão ali, saiu da rodinha, leva o copo junto. Aí a gente foi ensinado assim. Porque as pessoas são maldosas. Acabou. E lá fora as escolhas foram minhas, foram suas. E cada um fez sua escolha. Quando os nossos filhos saírem da porta para fora, eles vão ter duas oportunidades lá fora. De botar em prática os ensinamentos que os pais deram ou desprezar a cartilha. Agora, quem vai decidir isso não sou eu, são os filhos. Eu decido até hoje. Essas decisões são tomadas a vida inteira, porque as verdades de Deus e as verdades do mundo nos foram apresentadas. E nós temos a ciência do que é certo e temos a ciência do que é errado. Por que que eles quiseram... existe teologicamente o motivo deles expulsarem Jesus por causa daquela palavra? Existe. Mas Jesus, irmãos, o grande problema para aqueles homens, essa caminhada toda de 3 anos e meio aproximadamente, que Cristo caminhou ali pela terra, foi ele trazer a mesma palavra, presta atenção, trazer a mesma palavra, é isso aqui, Pentateuco, aqui, ó, era isso aqui, ó, que ele trouxe, ó, 5 livros, ó. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que existia. Ele trouxe a mesma palavra que eles já liam, e aí tinha também os escritos proféticos, porque tinha o livro dos profetas, né? Porque ele leu Isaías. Mas era o Pentateuco, era o livro dos profetas, alguma coisa ou outra que já estava ali. Mas ele não trouxe nada novo, ele trouxe o mesmo velho evangelho. O grande problema para aqueles homens é assim. Lá no livro de Marcos, Jesus ele trouxe uma palavra que quando ele terminou, o povo falou assim, nossa, ele ensina com autoridade, não que nem os escribas. Irmão, é mais ou menos assim, imagine você dando aula. E aí vem uma outra professora, ensina a mesma coisa de uma forma mais clara, digamos assim. E aí os alunos falam, nossa, a professora tal ensinou melhor do que a outra. Mas ela ensinou a mesma coisa, eu entendi mais com ela, a sala toda entendeu com essa e não entendeu com a outra. É isso que aconteceu. Os caras ficou atacados. Porque eles usavam a palavra de Deus para dar interpretação segundo a vontade deles. Eles usavam a palavra de Deus para manipular o povo.
como acontece muito hoje ainda. Jesus ele veio e trouxe e explanou a palavra como ela é. E aí assustou. Eles até disseram que Jesus estava trazendo uma nova doutrina. Não era nova doutrina. Ele só estava explicando o que os caras não estavam entendendo. A mesma palavra que eles pregaram a vida inteira, Jesus veio e pregou a mesma palavra. Só que Jesus tinha uma cereja no bolo, né? Ele é a própria palavra. Ele é o Evangelho. Ele é a Bíblia viva. A palavra viva e eficaz. Mais afiada do que espada de 2 fios. Que penetra até juntas e medulas e é apta para discernir a mente e o coração dos homens. É Jesus. É o caminho. É a verdade. E é a vida. E vida com abundância. Vida com paz. Vida com alegria. Vida em meio a aflições, mas com um respaldo de bom ânimo. Vida com direção, vida com compreensão. Ele deixa bem claro aqui, ó. É interessante a pergunta aqui de Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Ele falou, cara, é como se ele dissesse, me segue. Mas se o Senhor vai sumir, como é que eu vou seguir? Me segue. Que negócio tão gostoso, irmãos. A Bíblia fala da ascensão de Cristo. Vamos aqui no de João mesmo. O Evangelho de João. João, deixa eu ver aqui em João. Não. Vamos lá em Marcos. Marcos capítulo 16. Eu acho esse texto mais interessante para a gente meditar nesse mistério aí. Pai do Senhor Cláudia, seja bem-vinda. Aqui em Marcos 16, versículo 19, Marcos 16, 19, diz assim, ora, o Senhor, Jesus no caso, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então o texto diz que após ele ter dado as últimas instruções, depois da crucificação, tudo, ele subiu diante dos olhos deles. Ele ascendeu. Foi a ascensão de Cristo. E presta atenção. Aí a gente volta aqui em João 14, 6. João 14, 5. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. O interessante é que Jesus, enquanto andou com eles aqui na terra, ensinou eles a continuar seguindo ele e a olhar para ele. Depois que Jesus subiu, ele disse para nós que continuaria aqui conosco. Ele subiu, mas continua aqui como? Em espírito e em verdade. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Ele veio para convencer a humanidade do pecado, do juízo e da justiça. E para consolar os corações. E para ser nosso amigo. E para salvar os homens. E Jesus está nele. Jesus continua no nosso meio. Por isso que a palavra diz, quando 2 ou mais estão reunidos no meu nome, diz Jesus, eu estarei no meio. Olha como Jesus está aqui comigo e está aí com vocês. Quem crê nesse mistério, digita um amém aí, para a gente fazer barulho nesse culto aí. Correto? E aí Tomé pergunta, ué, a gente não sabe o caminho, como é que a gente vai te seguir? Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ele não falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que ele falou, ninguém vem? Porque um dia perguntaram, um dia não,
Vamos, vamos continuar lendo o texto aqui. No versículo 8, olha que negócio tremendo. Filipe diz assim, ó, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Presta atenção, crente. Olha o versículo 6. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Cristo, Salvador. Aí Filipe fala, Senhor Jesus, nos mostra o Pai. Aí, olha a fala. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem falou na boca de Jesus aí já não foi mais Jesus, foi o Pai. Presta atenção na pergunta e presta atenção na resposta. Senhor, ele falando com Jesus, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por isso ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão pelo caminho, senão pela verdade, e senão pela vida. E ele está dizendo o quê? Vocês só vão andar no caminho certo através de mim. Vocês só vão conhecer a verdade em mim e a partir de mim. E só vão ter vida, e vida com abundância, em mim. E só vão ter acesso ao Pai através de mim, que sou o caminho. Se não pegar essa rota, vocês não vão conhecer Deus. Interessante. Vamos abrir um parênteses aí. Eu, vocês, antes de conhecer Jesus, nós passamos uma vida dizendo o quê? Ô fulano, toma tal coisa, ô que bem, obrigado, Deus abençoe. Ah, conseguiu um emprego, graças a Deus. Ah, não sei o quê, Deus não sei o quê, Deus não sei o que lá, Deus isso, Deus aquilo outro. Deus, Deus, Deus. Mas o que é Deus? Quem é Deus? Deus é apenas uma nomenclatura. Se você for na Índia pregar Jesus, irmão, você tem que ir na Índia pregar Jesus, que nem Paulo disse, com palavra e manifestação de poder. Sabe por quê? Porque Deus ou deuses, cada indiano deve cultuar no mínimo aí 500 deuses cada um. Só na Índia tem mais de 1 milhão de deuses. Aí chega lá o Douglas e fala assim, ó, eu vim pregar. Você veio pregar? Ah, vamos lá, quer ver? Deixa eu dar uma... Tá aqui, vamos lá. Que no caso é o hinduísmo lá, a religião lá é o hinduísmo. Então, existem alguns deuses lá. Tem um deus lá chamado Brahma. Não vou me aprofundar, não, tá, dona Solange? Tem um deus lá chamado Brahma, o deus que é o deus da criação para eles. Tem o Vishnu, tem a Shiva,
tem Ganesha, que é aquele que tem o rosto de elefante, né? A Shiva, a Shiva é aquela que é um demônio, irmão. A Shiva é aquela que tem o biquinho. Dá um recadinho pro povo da selfie que vive fazendo biquinho, continua imitando, tá bom? Você não vigia, não. Tem o Shakti, tem o Sarasvati, Lakshmi, cadê? Tem outros aqui. Parvati, Kali. O Kali é terrível, irmão. Ele tem 4 braços. Terrível, ele tem 4 braços, ele é azul, só fica com a língua de fora, igualzinho o povo da selfie. Sabe aquele povo que fica tirando selfie assim? É igualzinho. Então o povo faz as coisas e não sabe de onde vem. E não vigia. Esse Kali, além de ficar com a língua de fora, ter 4 braços, uma mão aqui que mostra dele é uma mão cheia de sangue, uma mão nua cheia de sangue, uma das mãos direitas. Uma nua cheia de sangue e a de cima com uma espada cheia de sangue. A mão esquerda de baixo com um prato e a mão esquerda de cima com uma cabeça banhando esse prato com o sangue dessa cabeça. Só para você ter ideia. Tem outro deus aqui, Durga, que tem 8 braços. 8? Meu Deus. 12 braços. Enfim, irmão, nossa, tem muito. Pra você ter ideia. Enfim, aí eu vou lá na Índia e vou vir pregar. Vim pregar o quê? Qual desses deuses aí você crê? Falar, eu creio em Jesus. Ele, Jesus? Jesus e mais quantos? Não, só Jesus. O único Deus. Eles vão rir de mim. Eles vão rir de mim. Eles vão falar, você só tem um? Irmão, isso é cultural, é indiano, os gregos, romanos, enfim. Todas as nações acreditam em mais de um Deus. Mais de um Deus. Agora, nós não. Nós não. Vai lá, abre a sua Bíblia aí, no livro de Êxodo. Ô, delícia. Eu gosto dessa parte. Abre a tua Bíblia aí no livro de Êxodo. É show de bola. Êxodo. Tem gente que já sabe até o que vai ser dito. Os pregadores manjam, né, dona Fabiana? Já está até ligada no mistério. Aí, Êxodo, no capítulo 3, fala que Deus fala com Moisés no meio da sarça. Irmão, já estou terminando já, tá? Já é 8:50, já estou terminando já. Deus fala com Moisés no meio da sarça. Vai vendo. Ai, minha mãe já citou mais um aqui, ó, Baal, outro deus indiano. Capítulo 3 de Êxodo fala que Deus fala com Moisés no meio da sarça. Aí olha que mistério profundo. Lá no Egito, irmão, existem milhões de deuses também. Aí Deus aparece para Moisés. Moisés não conhecia Deus. Aí Moisés passa por um pé de sarça, é um pé, é uma planta, sarça é uma planta. Pé de sarça. Só que essa sarça ela é diferente, é uma... O nome do pé de sarça é sarça ardente. Tem gente que acha que ela é chamada de ardente porque no texto ela estava pegando fogo. Não é. Era o nome daquele pé de sarça mesmo. Existem vários tipos de sarça. E aquele se chamava sarça ardente. Mas por que Deus apareceu para Moisés logo num pé de sarça ardente, pôs fogo na sarça, se manifestou na sarça em fogo, e Moisés notou que a sarça, que aquele fogo,
não queimava, não consumia a sarça. Podia ser qualquer outro tipo de pé de sarça. Foi por acaso que Deus se manifestou no pé de sarça ardente? Não foi. Depois você pesquisa na internet e coloca lá sarça ardente, a planta. Aí você vai aprender um pouco mais, igual eu fui lá estudar e aprendi. Esse pé de sarça, como é que fala? Acho que as flores dele, elas são avermelhadas em meio às folhagens verdes. Então, quem enxerga esse pé de sarça de longe, dá a impressão que dá um realce na cor, por causa daquele monte de florzinha vermelha no meio do verde, dá a impressão de ser uma tocha de fogo. Por isso foi dado o nome para essa planta de sarça ardente, porque ela tem um visual de uma tocha. Ela constantemente ela parece estar pegando fogo. Olha a sabedoria de Deus. Moisés, com certeza, conhecia esse pé de sarça. Com certeza. Inúmeras vezes Moisés já havia passado por um pé de sarça ardente e nunca viu ele pegar fogo. E se viu também, era normal, porque no deserto, por causa do calor, as plantas pegam fogo sozinha. Então, não era novidade nenhuma para Moisés ver mais uma árvorezinha, uma sarça ou qualquer outra coisa pegando fogo. Mas, vamos no texto? Capítulo 3, versículo 1 de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Outra coisa, o nome de Jetro é Reuel, tá bom? Para quem não sabe. E levou o rebanho atrás do deserto, olha aí, e veio ao monte de Deus, Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou. É igual eu falei, inúmeras vezes ele viu acontecer isso. E eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Como é que pode pôr fogo numa árvore e o fogo pegar, mas não desmanchar, não queimar a árvore? Ela continua intacta. E Moisés disse, olha aí, ó, lembra do que eu disse para vocês? Ele via sempre essa cena de árvores queimar, mas naquele dia foi diferente. Ao versículo 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Viu só? Tinha algo diferente. Porque a sarça, se não queima, como pode esse negócio? O negócio mexeu com a cabeça de Moisés. Como é que esse negócio pode pegar fogo e o fogo não está queimando? Eu vou lá pertinho ver. E foi. Só que a hora que ele chegou perto, e vendo o Senhor que se virava para lá e a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, olha só, eu acredito que a intensidade da voz que saiu da sarça foi um negócio tão tremendo que não abalou Moisés por fora, mas abalou a alma. E ele disse, eis-me aqui. Mas ele nem conhecia Deus. Mas a Bíblia fala, Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Moisés já era ovelha de Deus e nem sabia.
Irmãos, tem gente pedindo aprovação aqui, mas agora a gente aprovou, mas recusou, então, tá bom? Deixa eu dar continuidade aqui. E aí entra na questão que eu falei, como é que eu vou para a Índia pregar? Moisés foi a mesma coisa, Deus chamou ele e falou, cara, você vai voltar lá no Egito. Você vai voltar no Egito, você vai libertar meu povo, e ele começou a questionar, Senhor, mas como eu vou? É isso? E aí, aí tem aqui no texto, ó, aqui no versículo... Aí no versículo 11 ele fala, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, cara. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Aí Deus deu alguns sinais. Aí ele pergunta assim no versículo 13. Aí entra aquela questão que eu falei para vocês. Pô, eu vou chegar lá com um Deus só. E um Deus que eu não sei nem o nome. Aí ele pergunta, então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vocês, e eles me disserem, qual é o nome desse Deus aí? O que eu vou falar para eles? Aí Deus complicou mais a situação ainda e disse assim, ó. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Pô, irmão, aí complicou. É como se Deus falasse assim, ó, não é da conta deles que eu sou. Mas já que eles querem saber meu nome, fala para eles que o eu sou te mandou. Aí a gente vai lá na Índia e fala, ó, eu tô aqui no nome do eu sou. Eles vão rachar o bico de nós. Mas se Deus nos mandar lá, nós não vamos para lá de mãos vazias. Nós vamos debaixo de uma palavra de ordem, vinda lá do céu. Para Deus enviar eu, você, para uma missão, Ele nos capacitou a isso. E quando chegar no lugar, nós não vamos jogar um anzol, não. Nós vamos lançar uma rede e vamos trazer muito peixe em nome de Jesus. Com um Deus, sim, mas o Deus que é o Deus dos deuses, em nome de Jesus. Por isso que Jesus falava com autoridade mesmo, que ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E quem ele era? Capítulo 1 de João. Tá aí, ó. Tá aí, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é o quê, irmão? Palavra. Palavra era Deus, o Verbo era Deus. Aí ele me vem aqui e diz, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quanto tempo você ouve falar de Deus? Será que você já conhece Ele? Eu vou finalizar essa mensagem fazendo essa pergunta para você. Você está tanto tempo falando de Deus, mas será que você conhece Ele? Jó achou que conhecia. Jó achou que conhecia. E um dia, Deus resolveu mostrar para Jó que Jó não conhecia ele. E a prova disso está lá no finalzinho do livro de Jó, aonde ele diz, eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora eu o conheço face a face. Mas primeiro Jó precisou passar uns processos. Busca Deus, irmão. Busca Jesus Cristo. Não basta só eu falar que acredito em Deus e que Deus está no meu coração. Está bem claro nesse texto que a gente leu.
Ninguém vai chegar a Deus ou até mesmo conhecer Deus se não passar primeiro por Jesus Cristo. E como é que eu passo por Jesus Cristo? Primeiro eu preciso confessar em público que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Segundo, eu pego esse livro abençoado que eu sei que você tem aí na sua casa, que é a Bíblia Sagrada, e você vai meditar nesse livro dia e noite. E vai começar a obedecer as palavras desse livro. Você vai ser instruído ou instruída por um homem de Deus, por um pastor, e vai começar a orar todos os dias. Vai buscar para os pastores, vão te instruir como eu estou te instruindo. Mas eu não estou te instruindo por mim mesmo. Eu estou te instruindo pelo Espírito de Deus. Isso deixou bem claro. Aprendei de mim, que sou puro e manso de coração. Então é pelo Espírito, a qual o próprio Jesus Cristo está nele, que você está aprendendo nessa live. De mim mesmo nada tem. Mas se dei alguma coisa para vocês, eu dei o que eu também recebi. E recebi do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, busca a presença de Deus. Aceite Jesus Cristo, o Filho dele, como o único Salvador da tua vida. E você vai ver que podem existir muitos deuses, muitas entidades, mas Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê vitória na tua alma e que Deus seja com você, em nome de Jesus. Bom, a paz do Senhor Jesus a todos. Oh, glória a Deus. Senhor Jaqueline. Sendo perseguido, eu creio em ti, mesmo nas dificuldades, eu creio em ti, mesmo que as circunstâncias não me venham favorecer, eu creio em ti, mesmo na tribulação. Deus abençoe, Milena. Mesmo na Obrigado. calamidade, eu creio em ti, ainda que o gigante se levante contra mim. A minha fé não está firmada pelo que tu fazes. A minha fé está firmada pelo que tu és. Santo, poderoso, majestoso é o Rei Jeová. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor. Onipotente, indescritível, príncipe do céu. Pesado das nações, é seu da manhã. Incomparável, invencível, Ele é fiel. É majestoso, glorioso, justo, santo, poderoso, nunca perdeu, nunca falhou, ilimitado, é vencedor, é majestoso, glorioso, justo, santo, poderoso, nunca perdeu, nunca falhou, ilimitado, é vencedor. Eu te adoro pelo que tu és, eu te adoro. Uma fica te adorar, eu te adoro. Porque sou adorador, está no meu DNA. Eu te adoro pelo que tu és, eu te adoro. Uma fica te adorar, eu te adoro. Tem um negócio lá, aquela, onde fica o teclado do mouse lá. Vou anotar o nome, Milena. Hoje tem oração às 10 para meia-noite, hein?
Anotar. Refúgio, fortaleza, a rocha inabalável, estrela da manhã, a raiz de Davi, fogo consumidor, santo salvador, amigo justo fiel, querendo a pedra de ensino, quarto homem da fortalha, médico dos médicos, juízo, alfa, ômega, princípio e o fim, mistério, terrível, poderoso, divino rei. Vai que seu amor.